Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer esses programas Plantão Médico já há longos anos, né? E é sempre um prazer estar aqui levando a vocês informações fáceis, né? Assim, com uma comunicação mais fácil, de maneira que possa ser entendido pelos nossos ouvintes e aqui de certa forma ajudar um ou outro, né, a tomar cuidado, a se prevenir contra determinadas doenças, né? E é muito importante que essas pessoas vão divulgando o que a gente fala aqui para outras, criando um efeito multiplicador. Isso é muito bom. É preciso orientar as pessoas. As pessoas precisam de orientação. Então nós vamos fazer um programa hoje falando sobre pneumonia bacteriana. Nós estamos tendo nessa época agora, começa a esfriar. Nós entramos no outono, né? E agora começa a cair a temperatura, principalmente à noite. E com isso começam a vir os quadros respiratórios. É gripe, é tosse, a gente está vendo o consultório cheio, adultos e crianças. Não só crianças, né? Muita gente, muito adulto. E agora, como a Covid felizmente deu uma trégua, né? A Covid deu uma trégua, a vacinação foi eficiente, a gente não está tendo muito caso de Covid, é um ou outro. Quando vem tosse agora, a gente pensa de quadro respiratório agudo viral ou mesmo uma pneumonia bacteriana. Então o que é pneumonia? Pneumonia é um processo inflamatório no pulmão. Pneumonia é isso, inflamou o pulmão, né? Alguma área do pulmão, né? A instalação de uma pneumonia depende de dois fatores básicos. Primeiro é o agente infeccioso. É preciso estar ali um vírus, uma bactéria, um fungo, para que seja infectada a pessoa. E do outro lado, os mecanismos de defesa do pulmão. Quer dizer, se a pessoa, por exemplo, está bastante debilitada, desnutrida, está com câncer, uma doença, o AIDS ou coisa assim, descompensada, ela está frágil. O sistema de defesa dela está frágil. Então, o micro-organismo que está no meio ambiente, está até na boca, está vivendo, a gente tem micróbio no organismo assim todo, no intestino, na boca, em todo quanto é lugar. A pessoa frágil não tem defesa, aquele micro-organismo oportunista, vamos dizer assim, ele avança e pode causar um quadro infeccioso, inclusive a pneumonia. Então, os agentes infecciosos podem atingir os pulmões de 4 maneiras básicas. Primeiro, aspiração, por exemplo, de uma bactéria que está na garganta. A pessoa aspira, puxa para o pulmão, né? A via inalatória. Às vezes ele está respirando um ambiente contaminado, você entendeu? É um ambiente que está ali com algum agente infectante, um vírus, por exemplo, que está no ar. A via hematogênica, quer dizer, ele tem, por exemplo, uma ferida na perna, um broto, ou erisipela, vamos dizer assim. De lá sai uma bactéria, passa para o sangue, vai para o pulmão ou para qualquer outra área, dando um processo de bacteremia e, quem sabe, parando no pulmão e uma pneumonia. Por contiguidade também. Quer dizer, vamos supor que ele tem ali um problema na pleura, de repente aquilo passa para o pulmão, dando uma pneumonia, né? A via aspirativa é a mais importante. Quer dizer, a pneumonia, de um modo geral, ela é aspirativa. A pessoa aspira o agente infeccioso para o pulmão. Apesar do perigo iminente de aspiração, a pneumonia é um fenômeno que ocorre numa minoria de indivíduos. Então, todo mundo aspira. A gente puxa para dentro o ar toda hora, né? Isso aí é comum. Mas por que a gente não pega pneumonia se o agente está por aí? Tá, às vezes até na nossa boca, vamos dizer assim. Isso acontece por graça à eficiência dos mecanismos de defesa, aquela história. Quer dizer, nós temos uma barreira. Por exemplo, no pulmão a gente tem uma série de barreiras. Mas o mecanismo principal é aquele através da imunidade. A imunidade vem das células de defesa do organismo. Mas no pulmão, por exemplo, nós temos um reflexo de tosse. Pessoa que engasga, por exemplo, está comendo, engasga. O que ela faz? Tossir. Ela tosse, ela joga fora o alimento. Então o alimento não pode ir para o pulmão. Existe um reflexo imediato de tosse jogando para fora. E assim com as outras secreções.
No pulmão também nós temos movimentos ciliares, existem cílios minúsculos que jogam a secreção para fora. São cílios pequenininhos e eles vão batendo lentamente e vão limpando as vias aéreas. Eles são fundamentais na preservação da integridade dos pulmões. Isso é interessante. A maioria dos casos de pneumonia é benigna, né? A gente sabe que você pega uma pneumonia viral, por exemplo, né? Um vírus comum aí, é uma pneumonia benigna. Você pega uma pneumonia, a gente tem dois tipos de pneumonia. Por exemplo, a pneumonia domiciliar, é aquele adquire em casa. Tem a pneumonia hospitalar, essa é grave. Porque a pneumonia hospitalar, a pessoa está internada por outro motivo. Pega uma pneumonia no hospital, aquilo é uma infecção hospitalar. É uma bactéria multiresistente, muitas vezes. Ela não atende, não é acessível a muitos antibióticos, então tem que usar antibióticos mais potentes, às vezes até combinações de antibióticos. As pneumonias adquiridas em casa são diferentes, né? A pessoa adquire uma pneumonia, aquela bactéria isoladamente agrediu, entrou naquele organismo e conseguiu estabelecer a pneumonia, mas a pessoa está virgem de antibiótico, ela está numa condição de saúde boa, acaba que a gente pode tratar até em casa. Não há necessidade de internar a pessoa. Muitas vezes não há necessidade de internar a pessoa. Lógico, se o caso for grave, febre alta, debilitado, com hipotensão, com desidratação, uma série de outros fatores, tem casos até com bacteremia, septicemia, você tem que internar o paciente. Mas, de um modo geral, a gente interna muito pouco. Vamos dizer assim, uns 10% são tratados no hospital, né? Agora, nesse grupo que vai para o hospital, que é geralmente o grupo mais grave, então a mortalidade chega até 8%. Quer dizer, às vezes você usa todo o recurso que o hospital tem, né? Lá tem os antibióticos adequados, tem a aparelhagem adequada, se precisar de um respirador tem, se precisar de um aspirador tem equipe médica, paramédica, enfermagem, etc. Tem tudo pronto. Mas mesmo assim, a pneumonia grave, ela pode matar mesmo que tenha todo o recurso, inclusive o antibiótico adequado, os modernos antibióticos. Mas de um modo geral, as pneumonias que são tratadas em casa, elas evoluem bem. As do hospital evoluem bem também, mas tem a chance de ter complicações maiores. Às vezes empiema pulmonar, dá pulso do pulmão, dá pneumotórase, que é ar do pulmão, situações de sepsemia, a bactéria passa para o sangue, a pessoa pode pegar uma endocardite, ter outras complicações. Então, é uma situação que pode se agravar. Mas, de um modo geral, quando a pessoa procura no tempo hábil, não demora procurar pelo recurso, ela vai ser atendida na hora certa e certamente poderá ser curada. Então, pneumonia tem cura. O diagnóstico de pneumonia, ele geralmente não apresenta dificuldade, né? O paciente ele chega tossindo, muita tosse, febre, dor no peito. Pneumonia, aquela pneumonia que dá dor no peito, o sujeito vai tossir ou vai respirar fundo e sente aquela pontada, a gente chama isso de dor pleurítica. Aquilo ali costuma ser um sinal de pneumonia, né? Então, muita tosse, muito escarro, febre alta. Vocês poderiam perguntar, isso também ocorre na gripe? Sim, ocorre na gripe, mas é preciso ao médico. O médico é que vai saber se esse caso é um caso de gripe simples ou se é um caso de pneumonia configurada. Às vezes ele precisa de fazer exame complementar. Não tem condição ali rapidamente. Às vezes uma criança, né? Você está examinando a criança chora bastante, você fica escutando aquela coisa ali, às vezes tem alguma dúvida, mesmo em adulto, às vezes tem dúvida quanto ao diagnóstico, se é só pneumonia, se tem um derrame pleural, se tem o que está acontecendo ali, se tem um abscesso. Então vem o raio-x e confirma o diagnóstico. Às vezes a gente precisa mais do que o raio-x, precisa da tomografia de tórax para determinados casos, né? E o tratamento da pneumonia, ele é feito à base de antibiótico. Pneumonia bacteriana tem que ser com antibiótico. Pneumonia viral não tem necessidade. Agora, a duração do tratamento é variável. Uma pneumonia grave, você pode ficar até 21 dias de tratamento, né? Uma pneumonia mais simples, você trata 7, 8 dias, até 10 dias. Mas uma pneumonia por estafilococcus, por exemplo, que é uma bactéria agressiva, às vezes tem que ficar até 21 dias
e muitas vezes internado, porque é uma doença mais séria, mais complicada. Então, sobre pneumonia, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.